Olá pessoal, paz, meu nome é Joseph e hoje vamos fazer a leitura de Ezequiel, no capítulo 7 ao 10. Depois vejo a palavra do Senhor a mim dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti. Mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações. Estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: o mal, eis que só mal vem. Vem, o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem da tua sentença, o habitante da terra. Vem o tempo chegando e o dia da turbação e não da alegria sobre os mortos. Agora, depressa derramei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti. E te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que veio tua ruína. Já floresceu a vara, reverde céu a soberba. A violência se levantou em vara de impiedade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu arruído, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegre, o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Tocaram a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque sobre toda a sua multidão está minha ardente ira. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada. O que estiver na cidade, a fome e a peste consumirão. E só escaparão os que deles se escaparem, mas estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos destilarão águas, e se cingirão de panos de saco, e os cobrirá o tremor. E sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre toda a sua cabeça calva. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isso foi o tropeço da sua maldade. E a glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência, mas fizeram nela
imagem das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso, eu a tornei para eles como uma coisa imunda. E será entregue na mão dos estranhos por presa, e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão. E desviarei deles o rosto, e profanaram o meu lugar oculto, porque entraram nele saqueadores e o profanaram. Faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. E farei vir os piores de entre as nações, e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote parecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão conforme o seu caminho. Lhes farei, e com os seus juízos o julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Vamos ao capítulo 8. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Eu olhei, e eis uma semelhança com aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, até entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus, Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que, da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora aquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede e em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazainas, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário.
e subia uma promessa nuvem de incenso, uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. Eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: Tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levantou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, eis que estavam ali mulheres, assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. Eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me, e ei-los ao chegar ao ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Vamos ao capítulo 9. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe: O Senhor passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, a marca com um sinal as testas dos homens, que suspiram ou que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse: Ouvindo, eu passei pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeceis. Matai velhos e jovens, e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: Contaminei a casa e enchei os átrios dos mortos. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face, e clamei, e disse: Ah, Senhor Jeová, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua
indignação sobre Jerusalém. Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Pois também, quando a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles, farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: fiz como me mandaste. Vamos ao capítulo 10. Depois olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim e enche a mão de brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa. Quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa. Encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. E sucedeu, pois dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, que entrou, e ele se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão dentre os querubins, para o fogo que estava entre os querubins. E tirou, e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo de suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, e o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. E quando ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança. Eram como se estivesse uma roda do meio e de outra roda. Andando andavam elas pelos 4 lados. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava, a cabeça. Para esse andavam, não se viraram quando andavam. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as suas rodas, as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. E quando as rodas, elas foram chamadas, ouvindo, eu, gal, gal. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto o rosto de águia. E os querubins elevaram ao alto, e estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. E andando, os querubins andavam as rodas juntamente com eles, e, levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam
separavam deles. Parando eles, paravam elas. Elevando-se eles, elevaram-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alcançaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. E a semelhança dos seus rostos, a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar, tinham o mesmo aspecto, eram os próprios, cada um andava ao direito do seu rosto. É isso, vamos orar, agradecer por mais essa palavra. Senhor, nosso Deus, obrigado por mais esse momento de comunhão, por poder falar e ouvir um pouco mais sobre a sua palavra. Pai, que possamos seguir junto com as suas promessas sobre nós, Pai, que possamos ser edificados e que tua palavra cada vez mais resplandeça sobre nós. Te peço, te louvo e te agradeço por cada momento de nossas vidas e pela tua graça sobre nós, Pai. Amém.